Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu acho que talvez eu tenha chegado numa parte da vida que algumas reflexões vêm na nossa mente, né? E essa é uma das reflexões que eu queria trazer para vocês, porque talvez vocês também estejam passando por isso, estejam nessa idade de refletir sobre isso, então, bora lá. Somos filhos de nossos pais, mas amanhã seremos pais dos nossos pais. Uma reflexão que todos devem ler. O ciclo da vida é inevitável, universal e imutável. Ele nos conduz por um caminho onde nascemos, crescemos, nos tornamos jovens, adultos e, por fim, envelhecemos. Com a velhice chegam desafios, limitações e muitas vezes a necessidade de cuidados que antes não imaginávamos precisar. Ao longo da jornada, somos filhos e em muitos momentos ainda buscamos o acolhimento dos nossos pais. Que isso a gente faz mesmo sendo adulto, né? Quando a vida nos fere, quando o peso das dificuldades nos alcança, é instintivo procurarmos o conforto de uma palavra materna, um conselho paterno ou até mesmo o simples calor de uma refeição feita com carinho. Sentimos que ali é o nosso refúgio, mesmo que já sejamos adultos, independentes e autossuficientes. Eu acho que talvez emocionalmente é um pouco difícil, né? Tipo, a gente sempre vai ter aquele apego, né? Mas silenciosamente os papéis começam a se inverter. Aos poucos, quase sem perceber, deixamos de ser apenas filhos para nos tornarmos cuidadores. Agora somos nós que nos preocupamos se eles dormem bem, se eles tomam seus remédios, se eles se alimentam direito e evitam o que pode lhes fazer mal, né? Passamos a acompanhá-los em compromissos. Isso é a mais pura verdade. Eu lembro quando meu pai ficou doente, eu fui lá no médico com ele. Era como se fosse eu levando meu filho pro médico, né? Tipo, vou lá acompanhar, vou ouvir o que o médico vai falar e assim por diante, né? Passamos a acompanhá-los em compromissos, garantindo que estejam seguros e amparados, né? Essa transição, porém, não acontece de maneira simples ou fácil. Para eles é difícil aceitar que não podem mais fazer tudo como antes, que precisam de ajuda para tarefas outrora banais. A passagem do tempo pode impactar profundamente a sua autoestima e muitos resistem a abrir mão da autonomia que sempre tiveram. Aqui entra um dos maiores desafios. Como cuidar sem magoá-los, né? Como proteger sem impor. É essencial compreender seus sentimentos, suas frustrações, o desamparo silencioso que pode se transformar em irritação ou tristeza. Por isso, mais do que assistência, nossos pais precisam de diálogo, respeito e sensibilidade. Ouvir seus desejos, compreender o que ainda lhes dá sentido e propósito é fundamental. Cuidar não significa apenas zelar pela saúde física, mas também preservar a sua dignidade, a sua liberdade dentro do possível, né? E, sobretudo, devemos estar dispostos a ouvir suas histórias repetidas. A minha mãe sempre conta a mesma história, o meu pai, por vezes, repete também, mas todas as vezes eu ouço e todas as vezes tem que dar risada, eu dou risada também. Com paciência e amor, porque, no fim, o que eles mais querem é apenas cuidado, mas com certeza continuam mais a certeza de que continuam importantes e amados. Isso daqui me lembra uma história de uma moça que, se eu não me engano, é a avó dela que chega e pede para ela ler o que está escrito, né? E daí ela lê para a avó e daí ela tá mexendo no celular, né? Daí a avó pede, ai, fulana, lê isso daqui para mim. E ela lê de novo e daí, ai, fulana, lê isso daqui para mim. Daí, tipo, ela se irrita com a avó, sabe? Tipo, ai, vó, já li para você, tipo... Daí ela fala, agora lê o outro lado. Daí é um caderno que, quando a menina estava aprendendo a ler, a avó escreveu que sempre teria paciência para ensiná-la. Que toda vez que ela precisasse, a avó teria paciência com ela. E quando ela leu aquilo, de que quando ela estava aprendendo, a avó disse que teria paciência, na hora ela se tocou. Tipo, poxa... quando eu era pequena e eu estava aprendendo, a minha avó teve paciência comigo e agora eu não tô tendo paciência com ela, né? Então a menina começa a chorar, abraça a avó dela e fala, desculpa, avó, desculpa pelo que eu fiz, né? E isso daí é muito interessante, porque a vida passa e a gente tem que entender essas coisas aí, né? E a gente acaba passando por isso, muitas pessoas vão passar por isso, né? E a gente sabe que agora a gente tá adulto, então a gente tá mais próximo da próxima fase, né? Agora os nossos filhos vão crescer, então a paciência que a gente tem hoje é que a gente tem que ensinar para eles que é a paciência que eles vão ter que ter depois também, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, que sirva de lição para vocês também. E até o próximo vídeo.